Você já ouviu falar em números primos? E em decomposição em fatores primos? Sabe calcular quantos divisores um número vai ter? Aposto que vocês ainda não sabem, mas já já vocês vão descobrir. Fica comigo porque hoje a gente tem muita coisa para ver sobre o módulo 5 da apostila de vocês. Então não saiam daí que a aula já vai começar. Bom, galera, o que são números primos? Número primo é todo número maior do que 1 que possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então vamos escrever isso? Um número ele é um número primo quando ele for maior que 1 e quando ele tem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Vamos ver um exemplo? 5 é um número primo? Para eu saber se o 5 é um número primo, eu preciso identificar se ele é maior que 1 e se ele tem dois divisores. Como é o número 5, com certeza ele é maior que 1. Agora vamos ver quantos divisores o 5 tem. Lembra da última aula como que a gente fazia para encontrar os divisores de um número? Então, a gente vai usar isso aqui. Para eu encontrar os divisores do 5, eu preciso pegar o 5 e dividir por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5. E observar quais das divisões dão o resto zero. Então vamos ver? E como eu sei que vocês já são feras em fazer continha de dividir, por um passe de mágica, todas essas contas vão aparecer com as respostas prontas. É só eu instalar os meus dedos e é isso aí, pessoal. Viu como é que foi fácil? Muito fácil. Fiz essa continha aqui, ó, numa velocidade da luz. Como vocês podem observar, os divisores de 5 são 1 e 5. 1 e ele mesmo. É exatamente o que a gente procurava. Todo número que tem o número 1 e ele mesmo como divisor é porque esse número é um número primo. Então 5 é um número primo. Vamos fazer a mesma coisa com o número 6. Está perguntando se o 6 é um número primo. Mesmo procedimento. Vamos pegar o 6 e dividir do 1 até ele mesmo para ver o que acontece com os restos. Vamos lá? E como vocês podem observar, o número 6 ele tem 4 divisores. Ele tem o divisor 1, o divisor 2, o divisor 3 e o divisor 6. Se um número tem mais de 2 divisores, significa que ele não é um número primo. Então 6 não é número primo. Tá ok? Agora, vamos ver quais são os números primos que existem. Eu vou dar uma pequena lista com alguns números primos. É muito importante que vocês decorem essa sequência, porque ela será usada em vários exercícios que a gente vai fazer. Então me prometam isso. Sequência dos números primos vocês vão decorar, hein? Vamos lá? Quais são os números primos que a gente precisa saber? Esses são os principais números primos, tá ok? Então, esses números vocês precisam decorar. Tem outros além do 13, como por exemplo, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31 e por aí vai infinitamente. Mas os principais que vocês precisam decorar são esses aqui, tá? 2, 3, 5, 7, 11 e 13. São os mais utilizados. Bom, galera, agora que vocês aprenderam quais são os números primos, o que a gente vai fazer com esses números? Os números primos, eles são essenciais para a gente fazer a decomposição em fatores primos. E o que é a decomposição em fatores primos? É a gente pegar um número e reescrever esse número em forma de multiplicação. E os valores que eu vou estar multiplicando são apenas números primos. É isso que vai ser a decomposição em fatores primos, tá? A gente vai ver um exemplo. Faça a decomposição do número 600. Como é que eu vou fazer a decomposição do número 600? Existe um método prático para a gente fazer isso. Esse método é o seguinte: eu vou escrever o número 600 e eu vou fazer um traço vertical
E o método para a gente fazer a decomposição em fatores primos é utilizar a divisão. É isso mesmo, a gente vai dividir o número 600 pelos números primos. Lembra quais são os números primos que a gente acabou de ver ainda agora? Para você que ainda não lembra, eu vou fazer uma colinha aqui do lado, tá? Só para ajudar vocês. Eu sempre vou precisar dessa colinha aqui quando eu for fazer uma decomposição. Eu vou começar pelo número 2. Então, a gente pega o número 2 e a gente escreve aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 600 e dividir para 2. Quanto que é 600 dividido para 2? Exatamente. 600 dividido para 2 é 300. E agora o que eu faço? Eu vejo o seguinte. 300 tem como eu continuar dividindo por 2? Tem. 300 é um número par, lembram? Todo número par dá para dividir para 2? A gente vai usar aqueles critérios lá da última aula aqui nessa matéria. Então, ó, 300 eu consigo dividir para 2 ainda. Quanto que é 300 dividido para 2? 150. Isso. E eu vou continuar dividindo para 2. Quanto que é 150 dividido para 2? 75. Perfeito. Agora que eu tenho 75, eu preciso verificar. Dá para eu continuar usando o número 2? 75? Dá para usar o número 2 na divisão? Não. Por quê? 75 é ímpar. Não dá para dividir para 2. Todo número divisível por 2 tem que ser par. Isso. Então, se 75 não dá para dividir para 2, será que eu consigo dividir por 3? Qual era a regrinha de divisão por 3? Somar os algarismos e ver se está na tabuada de 3. Então vamos ver, ó. 75, 7 mais 5. 7 mais 5 dá 12. 12 está na tabuada de 3? 12 tá. É 3 vezes 4. Então eu posso usar o número 3. Eu vou colocar o número 3 aqui. E quanto que é 75 dividido para 3? Se nessa hora você não souber fazer o cálculo de cabeça, aconselho você pegar um rascunho e fazer na mão. 75 dividido por 3. Vamos lá então. 75 dividido para 3. 7 dividido para 3 é 2. 3 vezes 2, 6. Para chegar em 7 falta 1. Abaixo 5. 15 dividido para 3 é 5. 3 vezes 5, 15. Para chegar em 15, nada. Então a gente tem aqui 25. Então, ó, 25. Deixa eu aumentar aqui o tracinho. Agora que eu tenho 25, eu preciso ver. 25 dá para continuar dividindo para 3? Vamos ver a regrinha, ó. Soma os algarismos. 2 mais 5, 7. Só que 7 não está na tabuada de 3. Então, eu não posso mais usar o 3. Vou tentar o outro número. O outro número é o 5. 25 dá para dividir para 5? Lembra qual era a regrinha do 5? Todo número que termina em 0 ou 5. Isso aí. Vocês estão estudando. É isso aí. Então, todo número que termina em 0 ou 5 dá para dividir para 5. Então, 25 eu posso usar o número 5. Quanto que é 25 dividido para 5? 5. E o 5 dá para dividir para ele mesmo, né? 5 dá para dividir para 5. 5 dividido para 5 é 1. Objetivo, pessoal. O objetivo é a gente chegar nesse 1 aqui, tá? Toda vez que eu cheguei no 1, eu terminei a minha decomposição. E aí, o que a gente vai fazer a partir daí? Eu vou usar todos esses números aqui do lado direito. Esses números, percebam que eles são números primos, né? O número 2, o 3 e o 5 são os nossos números primos. Agora eu vou apagar aqui rapidinho para vocês verem o que vai acontecer. Isso daqui, lembra que vocês vão ter que fazer num rascunho. Agora, o que acontece? O que eu faço com esses números que apareceram aqui? Ó, eu vou pegar cada um deles, eu vou armar uma continha de vezes.
Olha só. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 3. Vezes 5 vezes 5. Vezes 5 vezes 5. Pessoal, essa continha aqui, se você calcular toda essa multiplicação, vocês vão encontrar, sabe qual número? Ó, 600. Então, tá certinha a nossa conta. A nossa decomposição é exatamente esses valores. Só que tem uma maneira diferente da gente escrever esses valores. Lembram? Quando a gente multiplica números iguais, a gente não pode transformar em potência? A gente já aprendeu potência. Olha só. 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui é uma potência. Lembram que potência é essa? É o número 2 elevado a 3. Vezes 3. Ó, o 3 só apareceu uma vez, então ele vai ficar sozinho, coitado. Tadinho dele. E olha esse número 5. Apareceu 5 e 5. Então, vezes 5 apareceu quantas vezes? 2 vezes. 5 elevado a 2. Então, essa é a nossa resposta final. Tá, aí vocês me perguntam, mas para que eu vou usar a decomposição em fatores primos? Já te respondo. Duas coisas imediatas que vocês vão utilizar a decomposição. A gente usa a decomposição em fatores primos para encontrar os divisores. Lembram dos divisores? Lembra que eu falei para vocês que a gente encontrava os divisores fazendo as divisões? A gente fez várias divisões. Dividir para 1, dividir para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, até chegar no número. É trabalhoso, não é trabalhoso? Tem um jeito mais fácil. Eu falei que ia ensinar para vocês um jeito mais fácil, não falei? Então, chegou o momento. A gente vai usar a decomposição em fatores primos para relacionar com aquela matéria de divisores. Sobre os divisores, a gente pode encontrar quantos são os divisores de um número. E eu também posso encontrar quem são esses divisores. Então vamos ver? Quantos divisores tem o número 12? Como é que eu vou saber quantos divisores tem o número 12? Muito fácil, olha só. A gente pega o número 12 e a gente faz a decomposição. Igualzinho a gente fez aqui. Nossa colinha, ó. Vou começar pelo 2, tá? Bota o 2 do lado e começo a fazer a divisão. Então, 12 dividido para 2, 6. 6 ainda dá para dividir para 2. 6 dividido para 2 dá 3. Agora, eu vou e uso o número 3. Número 3, 3 dividido para 3 dá 1. Lembra que eu falei? Quando chegar no 1, acabou a conta? É, isso aí, ó. Então, 1 finalizou essa parte. Agora, o que eu preciso fazer? Pego esses números primos que eu encontrei e escrevo em forma de multiplicação. Olha lá. Depois que eu escrevo em multiplicação, eu uso a nossa potência. Esse número 2, 2, né? 2 vezes 2 é 2 elevado. Quantas vezes apareceu? 2 vezes. 2 elevado a 2. E esse 3 continua sozinho, né, gente? Vezes 3. Agora que eu fiz a minha decomposição, o que eu vou fazer a partir daqui? Para a gente saber, ó, quantos são, eu quero saber só a quantidade total de divisores que eu vou ter, tá? Na verdade, que o número 12 vai ter. Eu vou usar os expoentes. Quais são os expoentes que eu tenho? Nessa potência, o meu expoente é 2. E nessa potência? Qual o númerozinho que aparece aqui? Quando não aparece número, tem o número 1 escondido, tá? Lembrem-se disso. Então, olha só qual é a sacada. Eu vou usar o número que vem depois daqueles expoentes. Por exemplo, quem é o número que vem depois do 2? É o 3. Quem é o número que vem depois do 1? É o 2. Então, eu pego o 3 e o 2 e multiplico. 3 vezes 2 é igual a 6. O que significa esse número 6, Alexandre? Significa que 12 tem 6
6 divisores. Recapitulando, quantos divisores tem o número 12? Eu pego o número 12 e faço a decomposição. Fiz a decomposição, pego os números primos que eu encontrei e escrevo em forma de multiplicação. Pego essa multiplicação e escrevo em forma de potência. 2 elevado a 2. O 3 está sozinho, só tem um número 3, então boto o número 1 no expoente. E a partir daqui, eu vou encontrar a quantidade de divisores. Como? Pegando o número que vem depois do expoente. Depois do 2 vem o 3, depois do 1 vem o 2. Pego esses valores e multiplico. 3 vezes 2, 6. Então significa que o número 12 tem 6 divisores. Tá? Bom, e agora para finalizar, a gente vai ver quem são os divisores de 12. Para eu descobrir quem são os divisores de 12, eu já sei que são 6 divisores. Mas quem são esses 6 divisores? Olha o que eu faço. Eu mantenho a minha decomposição e eu vou até escolher uma outra cor. Eu vou fazer outro traço vertical até o número 3. Depois que eu fiz esse traço vertical, eu vou fazer um traço horizontal aqui em cima e entre cada número. E agora, Alexandre, o que eu vou fazer? Bom, a gente vai começar pelo número 1. Mas por que você está escrevendo esse número 1 aí aleatoriamente? Ó, não é aleatoriamente, sabe por quê? Porque todo número tem sempre 1 como seu divisor. Isso para qualquer número, tá? Então eu começo escrevendo esse número 1. Agora, qual vai ser a jogada aqui para a gente descobrir quem são os outros divisores? Eu vou fazer a multiplicação de cada número primo que eu encontrei pelos números que estão acima dele. Por exemplo, ó, 2. Quem está acima do 2 não é o número 1? Então eu vou fazer 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Eu escrevo aqui do lado. Agora, eu vou fazer por esse número aqui, ó, número 2. Quem são os números que estão acima do 2? Os números que estão acima do 2 são esses aqui, ó, 1 e 2. Então eu vou fazer 2 vezes 1 dá 2. Só que 2 já tem aqui, então não preciso repetir. Agora eu vou fazer 2 vezes 2, que dá 4. Pulei para baixo, ó, 3. Eu vou pegar o 3 e multiplicar por 1, por 2 e por 4. Vamos ver? 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 é 12. Então, olha só. Acabou os números, acabou a minha conta. Só por curiosidade, vamos contar quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente o que a gente tinha calculado ainda agora. São 6 divisores. E quem são esses 6 divisores? Os numerozinhos que apareceram aqui. Tá? Quem são os divisores de 12? Olha lá. Os divisores de 12. Lembra que eu represento assim? D de 12. São 1, 2, 4, 3, vou botar na ordem, tá? 3 e 4, 6 e 12. 6 e 12. E eu finalizo a minha conta aí. Beleza, galera? Então, espero que todos tenham entendido e, sobretudo, aprendido essa matéria. Abração e até a próxima videoaula. Valeu!